vai destruir as cidades, mesmo esses homens justos vão ter que morrer. Aí Deus diz: está certo, Abraão, se nós encontrarmos 50 homens justos, eu vou poupar as cidades. Mas Deus, se não forem 50, forem 40, tá bom. E se não forem 40, forem 30. E Abraão negocia com Deus, mas parece que a coisa estava tão ruim que foi difícil encontrar esses homens justos, né? E na descrição bíblica, os anjos de Deus trazem a família do sobrinho de Abraão, Lot, e o retiram da cidade, e as cidades são destruídas. Mas essa perspicácia, esse conceito de que o homem não aceita puramente como um cordeiro regras pré-estabelecidas. O homem questiona a Deus. O homem quer saber por quê. Por que tem que ser assim? Por que essa lei é assim? Então, quando eu vejo hoje em dia um judaísmo monolítico, um judaísmo fechado, um judaísmo formalístico, apenas que procura cumprir conceitos sem questioná-los, sem procurar conhecê-los, eu acredito que esse não é o verdadeiro sentido do judaísmo. A Bíblia Sagrada, o Tanar, Torá, Leviim, Ketuvim, que compõe a nossa Bíblia, ela por si só é o grande livro sagrado dos judeus. Mas os rabinos do período pós-bíblico sentiram a necessidade de adaptar as leis bíblicas à realidade diferente que eles viviam, e começaram a estudar essas leis, e começaram a interpretar essas leis, e desse debate entre os rabinos foi escrita uma coleção de livros, que é chamado de Mishnah, e a Mishnah foi escrita já sob domínio romano, já com o templo destruído. Os judeus da Judéia, já sob domínio romano, eles conseguiram desenvolver a Mishnah, houveram várias Mishnayot, a mais importante delas compilada pelo Rabi Yehudá, que era uma espécie de patriarca, o Nassi, mais ou menos no ano 200 de nossa era. E mesmo com a Mishnah pronta, a Mishnah passou a ser estudada pelos rabinos das gerações seguintes, tanto em Israel como na Babilônia. E durante 300 anos essas leis eram estudadas, interpretadas, reinterpretadas. E o interessante é que quando uma lei era discutida, um rabino dava uma opinião, outro rabino dava outra opinião. Se chegava a um consenso, a opinião prevalecente era escrita, mas a opinião discordante também era escrita. E desses debates, essa interpretação da Mishnah foi chamada de Gemará, que era complementação. E a Gemará não foi concluída em Israel, porque não houve possibilidade, mas foi concluída na Babilônia. E a junção da Mishnah e da Gemará criou um grande acervo de livros chamados de Talmud. E o Talmud foi de uma importância fundamental para a preservação do judaísmo, tanto que ele foi considerado como a pátria portátil do povo judeu. Onde quer que o judeu estava, o Talmud, juntamente com o Tanar, guiava a sua conduta em todos os ramos de sua vida. Porque a vida judaica, em cada local que fosse, em grandes comunidades ou pequenas comunidades, era uma vida comunitária. Os judeus viviam em comunidade, os judeus seguiam o seu código de vida expresso no Talmud, os judeus tinham os seus conselhos de anciãos, os homens mais velhos, mais sábios, que regravam, orientavam a vida da comunidade, e assim os judeus conviviam e se preservavam até os nossos dias. Essa questão da educação é tão importante. Existe uma história que diz que um rabino visitou uma pequena comunidade na Polônia, e os líderes comunitários levaram esse importante rabino para conhecer a comunidade. E primeiro o levaram para conhecer o cemitério judaico. O
rabino conheceu o cemitério e disse: o cemitério é muito importante, isso mostra que aqui já existiu no passado uma comunidade judaica, uma Keilah. Depois levaram o rabino para conhecer a sinagoga. O rabino conheceu, rezou na sinagoga e disse: a sinagoga, o Beit HaKnesset, é muito importante. Isso mostra que aqui existe uma comunidade judaica. E finalmente levaram o rabino para conhecer o Beit HaSefer, a escola. O rabino viu os morim, os alunos, viu que ali se ensinava o judaísmo e disse: o cemitério é muito importante, a sinagoga é muito importante, mas o mais importante está aqui. A escola significa que no futuro aqui existirá uma comunidade judaica. Então, isso mostra a importância do estudo, do conhecimento para nós como judeus, para a nossa existência e preservação. Bom, quando a gente chega no século XIX, o judaísmo ele se encontra em sua maior parte na Europa Oriental e parte na Europa Ocidental e parte no Império Turco Otomano, além do Novo Mundo. E os judeus estão passando um processo que veio o Iluminismo, veio a Revolução Francesa, e os judeus que durante muito tempo viveram segregados, viveram em guetos, viveram em shtetls, na Europa Oriental, os judeus começam a lutar pelo direito de ser visto como iguais. Esse novo mundo, o mundo dos Estados Nacionais da Europa Ocidental, da França, da Alemanha, da Inglaterra, os judeus querem ter o direito a ser cidadãos, como quaisquer outros, independente da sua fé e da sua origem nacional. O Jean Mendelssohn, filósofo judeu, dizia: vamos ruir os muros dos guetos. Isso é um processo de mão dupla. A sociedade externa tem que nos aceitar como iguais e nós também temos que sair do gueto, sair do nosso isolamento, interagir com o mundo. E ao longo do século XIX vai havendo um processo de emancipação judaica, mas na Europa Oriental, onde os judeus, a maioria dos judeus viviam, os judeus continuavam sendo discriminados no regime czarista, continuavam sendo perseguidos. Muitos judeus eram obrigados, muitos não, era uma norma de que cada família judaica tinha que mandar um filho para o exército czarista já desde criança, e ao ir, ele era catequizado, ele era ensinado para se tornar um cristão. Os judeus tinham cotas, limitação para poder frequentar as universidades. Os judeus eram vítimas de pogroms. E dentro dessa perseguição judaica do final do século XIX, começa a surgir o anseio, começa a surgir a ideia do retorno a Sion. Nós temos direito a ter a nossa própria pátria. O mundo não nos integra, não nos aceita como iguais, e nós queremos reconstruir nossa pátria e nossa terra ancestral, na terra de Israel. E surgem vários pensadores importantes, Moisés Hess, Borohov, Berl Katznelson, Hadaam, muitos pensadores que começam a conceitualizar o que seria a ideia do sionismo, a ideia de um movimento político que possa levar os judeus no retorno à sua terra ancestral. Mas vai acontecer um fato muito importante na França, talvez o país mais desenvolvido da Europa da época, culturalmente, cientificamente, em que os judeus estão integrados, se integrando à sociedade, mas que o antissemitismo vai se mostrar que é muito forte ainda. E existia um oficial judeu chamado Alfred Dreyfus, capitão do exército francês, e ele é acusado de trair, de passar documentos da França para o rival, para o inimigo, a Alemanha,
ele é taxado de traidor, ele é preso e se instaura todo um processo de julgamento de Dreyfus. E o problema é que muitos franceses começam a dizer não apenas morte a Dreyfus, mas começam a dizer morte aos judeus. Os judeus são traidores, os judeus não são dignos de conviver conosco. E nessa época havia um jornalista vienense, austríaco, chamado Theodor Herzl, que ele trabalhava para um jornal austríaco, era correspondente em Paris. E Herzl era um judeu exatamente um bom espelho do processo de emancipação judaica, um judeu com vestes ocidentais, um judeu bem integrado à sociedade europeia, um judeu que não tinha uma tradição religiosa forte, e que ele fica escandalizado ao perceber que na moderna França da época, como é que o antissemitismo ainda é um sentimento tão forte. Na verdade, o Dreyfus era inocente. Na verdade, depois vai se comprovar de que era outro, o traidor. Mas, mesmo que Dreyfus fosse culpado, existem mais pessoas em qualquer povo, em qualquer religião. Mas o caso Dreyfus deixou bem latente quando o semitismo era muito forte ainda na Europa Ocidental. E Theodor Herzl começa a refletir sobre isso e começa a defender a ideia de que os judeus têm o direito a criar sua própria pátria. E ele escreve um livro, O Estado Judeu, e ele começa a fazer um trabalho político, o que vai se chamar o sionismo político. Ele começa a trabalhar diplomaticamente por essa ideia da criação de um Estado judeu na Palestina. Durante esse processo, inclusive, surgem outras ideias de que possa se criar uma pátria judaica em outro território. Se cita até a Uganda da época como local possível. Isso gera muito, e começa a haver os primeiros congressos sionistas, e num desses congressos existe um grande debate sobre o assunto, mas termina por se abolir essa ideia e se chegar ao consenso de que não haveria outro lugar que não era de Israel, aonde se deveria se reerguer uma pátria judaica. E começam movimentos migratórios desde o final do século XIX, de judeus da Europa Oriental migrando para a antiga Palestina, sob domínio do Império Turco Otomano. E, nesse processo, a maioria desses migrantes, eles viam influenciados por ideais socialistas, eles queriam criar uma pátria judaica baseada em princípios de igualdade, em princípios de solidariedade, e daí vai surgir os primeiros kibbutzim, comunidades socialistas, vai surgir central sindical, a Estadrut, vai surgir os partidos políticos, vai surgir todo o embrião de um futuro Estado da Palestina. Só que na Palestina habitavam alguns judeus, como falei a vocês, nunca deixou de haver presença judaica, mas esses judeus eram pequenas comunidades religiosas que viviam principalmente nas cidades mais sagradas de Jerusalém, Isfac, Hebron. E chega esse novo elemento, predominantemente não religioso, baseado no ideal nacionalista da criação do Estado judeu. E existiam os árabes que viviam ali, como viviam em toda aquela região do Oriente Médio. E vai existir os primeiros conflitos culturais entre árabes e judeus naquela região. Quando vem a Primeira Guerra, e o Império Turco Otomano, como eu falei a vocês, é derrotado na guerra, e o Oriente Médio é dividido entre ingleses e franceses, aquela região, a Palestina, fica sob domínio do mandato britânico. E
primeiro momento, já havia existido conversas entre líderes judeus e árabes por uma forma de convivência e até o apoio árabe à criação do futuro lar nacional judaico. Inclusive, existiu a famosa Declaração Balfour, de 1917, quando Balfour, que era o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, ele manda uma carta para o Rothschild. Ele fala sobre a intenção do governo de Sua Majestade de propiciar as condições para a criação do lar nacional judaico na Palestina. Só que com o passar do tempo, a Inglaterra vai fazendo uma política não de apoio à criação desse lar nacional, e sim uma política de divisão entre árabes e judeus. Divisão essa, conflitos esses, que vão tornando cada vez mais difícil o convívio entre essas duas comunidades. E a Inglaterra começa a emitir documentos chamados livros brancos, em que começa a restringir o direito à migração judaica, começa a restringir o direito à compra de terras pelo Fundo Nacional Judaico, pelo Keren Kayemet de Israel, que queria terras na Palestina para serem propriedade do povo judeu, terras essas arrendadas àqueles kibbutzim, moshavim, todas aquelas comunidades que se desenvolviam. E enquanto vai havendo esse processo conflituoso na Palestina, particularmente com ataques contra comunidades judaicas por parte de lideranças árabes, principalmente pelo Mufti de Jerusalém, Amin al-Hussein, que era o líder religioso dos árabes da Palestina, e que ele, a partir do advento do nazismo na Europa, na Alemanha, ele vai passar a ter estreitas relações com Adolf Hitler. E ele passa a ser uma espécie de... seria um executor das políticas nazistas na Palestina. Vai ficando cada vez mais inviável o convívio entre judeus e árabes na Palestina. E o povo judeu passa a viver um grande dilema, enquanto o nazismo vai crescendo na Europa e os judeus vão sendo perseguidos na Alemanha, tendo seus direitos retirados, passando a ser cidadãos de segunda classe, passando a não ter acesso ao trabalho, à educação, e depois passando a ter seus estabelecimentos atacados, e finalmente, com a eclosão da Segunda Guerra, os exércitos nazistas invadindo os países europeus e confinando as populações judaicas em guetos, em bairros fechados, em condições insalubres. Ao mesmo tempo em que muitos judeus tentam fugir do inferno da Europa e migrar para a Palestina, as portas da Palestina vão ficando cada vez mais fechadas aos judeus, chegando a um ponto em que o grande dilema das lideranças judaicas da Palestina: como é que nós vamos nos reportar aos dominadores ingleses aqui na Palestina? Os ingleses lutam contra os nazistas na Europa. Nós somos aliados dos ingleses na luta contra o nazismo. E ao mesmo tempo os ingleses fecham as portas da nossa pátria, impedem que nós cheguemos aqui e construamos nosso país. Então, Ben-Gurion dizia: vamos lutar contra os alemães como se não existisse o mandato britânico aqui na Palestina, e vamos lutar contra os ingleses aqui na Palestina como se não houvesse os alemães na Europa. E tem todo esse processo, toda essa hecatombe na vida judaica, quando 6 milhões de judeus são mortos na Europa, em campos de concentração e extermínio,
em que, dos quais 1,5 milhão de crianças, e das cinzas da Europa, da hecatombe do nazismo, do Holocausto, a gente chega ao final da Segunda Guerra Mundial com o judaísmo destroçado na Europa e com uma pátria incipiente na Palestina. Como não compreender, como não aceitar o direito judaico depois de mais um exemplo, o mais terrível de todos, da intolerância em relação aos judeus? Mas, se não me engano, é o Chaim Weizmann, que sempre dizia que não se recebe um Estado numa bandeja de prata. A construção do Estado judeu não vai ser obra de uma benfeitoria, de uma benevolência dos outros. Nós vamos ter que construir nossa pátria, com nossa luta, com nosso trabalho e com a nossa resistência. E é dessa forma que os judeus conseguem criar o embrião de seu próprio Estado em 1947, quando a situação da Palestina é insustentável. A Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se para tomar uma decisão sobre o que fazer, já após uma visita de uma comissão que estuda a realidade em loco, e é votada finalmente a partilha da Palestina, uma sessão presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha, e que deveria ser criado um Estado judeu da Palestina e um Estado árabe da Palestina. Aí a gente vai ter que fazer apenas um parêntese. É possível colocar agora o mapa, não envie mais o mapa. De que, na verdade, o mandato britânico da Palestina não era apenas o que hoje em dia é Israel. É o que hoje em dia é Israel, o que hoje em dia é Jordânia. Toda aquela região, Israel e Jordânia, ela comportava o que se chamava o mandato britânico da Palestina. Só que em 1922, por questões políticas, a Inglaterra decide desmembrar todo o lado ocidental, todo o lado oriental da Palestina e cria um reino chamado Transjordânia, que é dado a um homem chamado Abdullah, da dinastia Hashemita, que era filho de um cara chamado Sem, que tinha sido expulso da Arábia, que passou a ser controlada por uma outra dinastia, a dinastia de Ibn Saudi. Por isso que a antiga Arábia, o berço da população árabe e do islamismo, passa a ser chamada de Arábia Saudita. Aqui não pega todo, mas todo esse território aqui, que hoje em dia é Jordânia, que representava 3/4 do mandato britânico. Jordânia ficava do lado de cá do Rio Jordão. O Rio Jordão desce daqui do Mar da Galileia até o Mar Morto. Toda essa região é desmembrada e passa a se chamar de Transjordânia e é entregue para esse Abdullah. Assim como o irmão dele, o Faisal, vai ficar com o Iraque, o outro vai ficar com a Síria. Toda uma política da Grã-Bretanha de contemporização com os árabes. E só resta, do mandato britânico, só vai restar essa região clara de 26 mil quilômetros quadrados, que a partir daí passa a se falar em Palestina apenas como essa região. Então, historicamente, é importante dizer que do que se considerava Palestina, 3/4 ou 4/5
já havia sido transformado no Estado árabe. Do que restou, se decidiu dividir em 2 estados, que não é exatamente como está colocado aí. 14 mil quilômetros quadrados seria formado um Estado judeu, do qual a maior parte é do deserto do Negev, considerado uma região inóspita para habitação, e 12 mil quilômetros quadrados seriam o Estado árabe. Houve muitas discussões entre as lideranças judaicas acerca dessa partilha, mas houve um consenso de que ela deveria ser aceita. Depois de 2000 anos, os judeus voltariam a ter a sua pátria. Não aquela pátria sonhada, não abarcando toda a Israel histórica, uma pequena fração do que tinha sido Israel, mas foi aceita. As lideranças árabes da Palestina e os governos dos países árabes vizinhos, Líbano, Síria, Transjordânia, Egito, Iraque, etc., não aceitaram essa partilha. Diziam que a Palestina teria que ser toda árabe. E quanto muito a população judaica teria que ser uma minoria vivendo no país árabe. E, finalmente, em maio de 1948, as lideranças judaicas, reunidas no museu em Tel Aviv, proclamam a independência do Estado de Israel. E, imediatamente, e já na sequência de conflitos anteriores a essa data, o recém-criado Estado ele é atacado, ele é agredido pelos exércitos dos países vizinhos. Então, naquele momento havia uma única possibilidade para os judeus de Israel: se defender, sobreviver, sucumbir ou sobreviver. Aí não tinha mais ideologia, aí não tinha mais, era a vida de cada um. E se Israel vencesse essa guerra, ele poderia sobreviver. Se Israel perdesse essa guerra, encerraria-se ali o conflito e seria uma nova tragédia para o povo judeu, poucos anos depois da grande tragédia do Holocausto Europeu. E, surpreendendo o mundo, os soldados judeus conseguiram se defender, conseguiram vencer essa guerra, conseguiram manter o seu Estado criado e, a partir daí, viver um eterno conflito com seus vizinhos. Essa guerra de 48 produziu 2 grandes movimentos migratórios. Os árabes, muitos árabes que viviam na região da Palestina, fugiram da guerra ou expulsos a partir de batalhas, formaram um contingente de refugiados que passaram a viver na Cisjordânia, na faixa de Gaza ou em países vizinhos. E um igual contingente de judeus que viviam nos países árabes foram sendo expulsos, tendo suas vidas impossíveis, comunidades milenares que viviam no Iraque, no Egito, no Marrocos, na Tunísia, na Síria, tiveram que sair. Grande parte desses judeus expulsos dos países árabes foram absorvidos pelo Estado de Israel. E um país que tinha 650 mil judeus, poucos anos depois tinha dobrado essa população. Tiveram que absorver essa população da casa, da trabalho, das condições dignas de vida. Enquanto isso, a população de refugiados árabes da Palestina foi mantida em campos de refugiados e usadas pelos governos árabes como massa de manobra contra o Estado de Israel, usados como arma política, mantendo eles na condição de refugiados e apontando o dedo para Israel como o grande vilão da história.
Queria perguntar à coordenação se a gente continua, se está no momento de um break ou... Como o senhor preferir. Vamos fazer um break de 10 minutos? Concordo, vamos fazer uma parada de 10 minutos e a gente continua a palestra. Eu gostaria muito, na próxima parte, de interagir mais com vocês. Obrigado.